Olá pessoal, boa noite, aqui é o Hudson, Então venho aqui trazer esse vídeo como proposta da atividade e a minha fala ela vai se basear nas leituras sugeridas, no conteúdo ministrado pelo professor Emanuel e principalmente nas discussões que tivemos durante a aula e deixo já meu agradecimento à turma porque tivemos uma discussão muito proveitosa, opiniões, posições, relatos de experiências e que isso contribui muito, agregou muito conhecimento para mim. Então, vamos lá. Quando eu penso em bilinguismo, eu acredito que seja um fenômeno social, Porque o bilinguismo ele vai exigir sujeitos bilíngues. E sujeitos bilíngues nada são pessoas que estejam dotadas de 2 ou mais línguas e que sejam capazes de interagir e dar conta das demandas que lhes são exigidas no uso da língua na situação em que ela está inserida. Por exemplo, eu vou precisar do espanhol numa situação em que eu estiver na Espanha, vou precisar do inglês numa situação de viagem, uma situação de conversa com alguém que fala inglês, é um desafio numa escola. Então, pensa-se que o sujeito bilíngue ele esteja dotado de 2 ou mais línguas para dar conta das demandas que lhe foi exigida no uso daquela língua específica, E quando se pensa em educação bilíngue, eu acredito que seja um fenômeno amplo. A educação ela já é um fenômeno muito amplo. A educação ela não se restringe ao espaço escolar, ela acontece no supermercado, acontece dentro de casa, acontece numa viagem, acontece em situações a educação ela se manifesta, ela está presente. E não é diferente com a educação bilíngue, porém se trata de uma questão linguística. E quando se trata de escola bilíngue, eu penso que é a escola que se propõe a trabalhar com a instrução do conhecimento científico, As escolas têm esse papel social, mas em 2 línguas, 2 ou mais línguas. Então, no caso, a língua, por exemplo, o inglês, ela não vai ser uma língua afim. Não vai ser como nas escolas de idiomas e como na escola regular, onde o objetivo seja aprender o inglês. Mas o inglês vai ser o meio de se aprender e de se ter acesso a outros conhecimentos científicos historicamente acumulados, organizados, sistematizados no meio social. Então, no Brasil a gente tem esse boom, recentemente das escolas que se auto-intitulam bilíngues e ainda não temos regulamentação em âmbito nacional para definir quem são essas escolas, como é que elas devem funcionar, quais as questões da carga horária, formação de professores. Então, hoje nós temos escolas bilíngues que trabalham de formas diversas, então não tem como colocar todo mundo numa caixinha, elas vão trabalhar de acordo com aquilo que elas acreditam ser uma proposta de educação bilíngue. E o interessante também é saber, porque eu fiz aqui uns resuminhos para poder me orientar, porque senão eu posso fugir um pouco do que foi proposto de atividade. Quanto ao professor, se temos escola bilíngue que trabalha na proposta de instrução de conhecimento científico em 2 ou mais línguas, nós temos o professor que vai atuar nessa escola e que não necessariamente pode ser um professor despreparado, Porque a exigência aí ela é diferente por se dar conta de você com uma escola bilíngue. Então, nós temos que pensar o professor bilíngue, Eu penso que um professor bilíngue apto para trabalhar, inclusive foi até uma das questões da aula de ontem, seja um professor, primeiramente, óbvio que ele tenha o domínio da segunda língua, seja ela inglês, espanhol, libras, então ele precisa ter o domínio dessa segunda língua. Segundo ponto é que ele precisa ter conhecimento científico da disciplina a ser ministrada. Vou usar como exemplo as ciências. Então, precisamos ter um professor fluente na segunda língua, no inglês, por exemplo, e ele precisa ter domínio do conteúdo científico de ciências, Porque ele vai dar aula de ciências em inglês. E terceiro ponto, ele precisa ter domínio das didáticas de ensino de ciências. Isso é ciências, história, matemática, geografia e afins. Ele precisa ter domínio, das didáticas específicas. E em quarto lugar, ele precisa ensinar a língua. Então, eu acredito que esses sejam 4 pontos importantes para se estabelecer um perfil de professor de uma escola bilíngue, que possa ter habilitação, que possa ter capacidade de atuar numa escola bilíngue, Então, penso que deve-se investir em formações, defendo nas reformulações
dos currículos, dos cursos de formação inicial, porque a sociedade ela é dinâmica, então elas vão ter exigências diferentes e vão exigir profissionais que atendem essas demandas. Então, os nossos currículos também precisam ser atualizados, né, para entregar à sociedade profissionais que atendem às demandas que ela exige. E outra coisa importante, por se tratar de escola bilíngue, eu acredito que elas precisam ter cuidado com as políticas linguísticas, né? Porque, querendo ou não, existe uma questão de ideologia linguística. Ela pode acontecer de forma explícita ou implícita, mas geralmente vai acontecer de forma implícita, porque a gente não vai ver numa escola bilíngue eles menosprezar o português, por exemplo, entre português e inglês, eles vão dizer, não estudem português não é necessário, vamos focar no inglês, porque aqui é uma escola bilíngue, mas com viés para a aprendizagem da língua inglesa, não. Porém, isso pode acontecer, se não houver o cuidado e a atenção, com o português de forma implícita, por exemplo, onde se prioriza mais o inglês do que o português, onde se prioriza mais a cultura da segunda língua do que da língua vernácula. Então, é necessário ter cuidado, né, com essa questão. E aí se pensa em políticas linguísticas dentro do ambiente escolar. Por exemplo, se vai se colocar cartazes nos corredores da escola, é importante que se coloque em inglês e em português. Se vai passar informações via e-mail, se vai trabalhar conteúdo, é importante trabalhar sempre nas duas línguas propostas pela escola. Então, isso foi aquilo que eu consegui absorver, né? E também o que eu defendo, que eu acredito como proposta ideal para uma escola bilíngue. E torcer aí para que se aumente pesquisas na área, porque temos acontecido de pegar experiências de fora e trazer e aplicar no Brasil. Porém, isso muitas vezes acontece sem considerar a realidade nacional, sem considerar a nossa realidade local. Então, precisamos, sim, investigar como funcionou em outros países, porém, trazer para a nossa realidade e tentar ver como pode contribuir para pensar uma proposta de educação em escola bilíngue para a nossa realidade, valorizando também a nossa cultura, né? Temos escolas bilíngues que, graças a Deus, elas valorizam a questão local. E é isso, espero ter contribuído e obrigado.